Todo mundo fala daquela questão dos 4 P's ou dos 7 P's do marketing, e o P de preço ele acaba sendo o que é mais aparentemente sensível ao consumidor, é o que gera mais retorno imediato, né, porque você mexe ele na mesma hora, né, a pessoa sente ele se ela tiver digamos, o consumidor tiver acesso, mas quando você estabelece esse comportamento constante de que o seu preço ele vai baixar em determinado momento, como você falou da Mesbla, dos tabloides e tal, isso pode gerar consequências difíceis de você mudar, Sim, no longo prazo. Eu sim. vou trazer um exemplo, A você mesma deve fechou, conhecer. tá. Ah, a Mesbla fechou? Pois É. é. E eu vou trazer um outro exemplo, que é justamente da, JCPenney, lá nos Estados Unidos, que é recente esse exemplo, uma Mesbla da década de 90, fechou também por outros motivos, conjuntura acho que econômica também, mas a JCPenney é obviamente afetada pela seção dos marketplaces, né, de Amazon e outros do tipo, mas teve uma questão também relacionada à cultura dela. E eu vou colocar aqui para a gente discutir e talvez você tenha algumas coisas para compartilhar com a gente sobre esse caso deles também. Precificar parece fácil, né? Mas olha, uma decisão errada pode quebrar uma empresa gigante. Foi o que aconteceu com a JCPenney em 2012. A nova estratégia de preços deles foi um desastre. Pensa só, as vendas caíram 19% e o movimento nas lojas 10%. Foi quase da noite para o dia. E o mais curioso, a estratégia era para ser honesta, mas os clientes fiéis odiaram. Vamos entender isso. Para entender o erro, a gente precisa conhecer os dois jeitos de pensar preço no varejo. De um lado, o high-low, com preços altos e muitas promoções. Do outro, o preço baixo todo dia. A JCPenney era craque no high-low. Tinha uma legião de fãs que amava caçar ofertas. Aí, em 2012, o novo CEO resolveu chutar o balde, abandonando o modelo de sucesso da marca. A ideia era ser justo, sem cupons, só preços baixos sempre. Na teoria, era genial, não é? Só que esqueceram de um detalhe crucial: a psicologia de quem ama um bom desconto. É o tal do preço de referência, aquele valor que fica na cabeça baseado nas compras passadas. Exato. A GCPenney tirou a emoção, o gostinho de vitória, de fazer um bom negócio. Ou seja, a marca treinou seus clientes para algo e depois começou a puni-los por isso. O resultado? A marca se desvalorizou e, pior, perdeu justamente os clientes mais leais. Isso é a canibalização, quando se ensina o cliente a só comprar na promoção, nunca pelo preço cheio. Com tanto desconto, o custo para atrair sobe e o valor do cliente no tempo cai. É o contrário do ideal. Certo. Então, como competir sem cair nessa armadilha da guerra de preços? O segredo é criar um valor que vai muito além do preço que está na etiqueta. O caso JCPenney mostra que, no fim das contas, a segunda opção é a única que se sustenta. Obviamente isso daqui é um resumo também de novo como a gente costuma fazer feito por IA, tem várias outras questões, ele colocou a estratégia de preços como 2. Em resumo também, você tem outras formas de você também trabalhar o varejo. Você tem o próprio caso do Costco, que faz, né, um clube de compras, digamos que você faz uma assinatura para ter direito a marcas próprias com uma quantidade maior, que é similar ao talvez ao atacarejo, né, ou se não é o atacarejo, eh, e algumas outras estratégias também. Eh, o que chama atenção é exatamente esse caso de você criar voltando àquela situação que você definiu muito bem, do interesseiro, interessante, interessado, né. Essa é uma relação interesseira, você está viciando a pessoa em preço. E eu vou te falar um caso específico, eu, em relação a iFood e 99, que eu peço constantemente por comida, eu constantemente procuro desconto, né. Eu raramente uso cupom de eu raramente vejo restaurantes com preço cheio, e eu constantemente uso cupons de desconto, inclusive oferecidos pela própria plataforma. Eu sei que aí que acaba acontecendo, né, infelizmente, muitos restaurantes acabam colocando um preço ainda superior na plataforma, né, não o Inchado. preço de loja exatamente, para poder compensar isso. E acaba virando aquele caso da Black Fraud. Mas, enfim, eu acabo pedindo por pedir, por preferência e tal, mas o preço acaba sendo algo um fator relevante. Mas aí o que que acontece? Vira a comoditização da tua marca, né, então você não tem um diferencial muito claro, muito forte. E eu sei, Edmur,
que é um cenário bastante desafiador, porque o ambiente que a gente vive macroeconômico, é um ambiente e tal de, escalada de preços, inflação, custos altos, não é simples. Mas, eu tenho só para passar a palavra para você, uma certa impressão que existe um efeito manada nisso, tá, dos varejistas. Todo mundo tenta fazer o que o outro está fazendo e vai seguindo. Se o outro estava oferecendo 50% de desconto, vamos embora, 50% de desconto. E o resultado é esse, é você passear num shopping e todo mundo, não é 49, não é 55, não é 25%, todo mundo com 50% de desconto. Entendeu? Esse que é o ponto, mas assim, é impressionante, todo mundo com 50% de desconto. Parece que é uma regra, assim, abaixou uma lei dizendo o seguinte: agora o varejo tem que oferecer 50% de desconto. Não é 90, não é 80, é isso. Entendeu? Esse que é o ponto. Queria que você trouxesse um pouco mais das suas reflexões aqui sobre o que a gente tá, sobre o que eu estou trazendo aqui. Esse caso do JCPenney ficou muito famoso, né, foi uma época que eu mesmo achava que essa enganação de preço, 9,99, 3 de 9,99, essa coisa toda era lorota, mas a psicologia do cliente é meio louca. Agora, você sabe quem fez isso no JCPenney? O Ron Johnson, que foi o Da cara que Apple. fez a Apple junto com o Steve Jobs, né, então pensa bem, não era um cara otário, não era um cara novinho, era um cara que tinha muito, mas ele, eu acho que ele estava um pouco acostumado com o valor agregado que a Apple traz, que não lhe ne que não necessita que ela faça descontos do jeito que os outros fazem. Bom, o que que aconteceu 2, 3 anos atrás com as lojas de departamento dos Estados Unidos? Todas elas abriram um andar de, outlet, tá, de outlet. Para quê? Para exatamente não perder esse cliente que vai buscar preço barato, tá certo? Então, ela ia no outlet, pegava os produtos queimados, né, aqueles que estavam já, vencidos, vamos dizer assim, que já estavam quase fora de moda, e compravam. Essa foi uma coisa que eu acredito, não tão, louca como dar desconto em tudo, porque você diferencia, né, tem a loja de preço cheio, moderna, coleção nova, produto fresco, e tem aquela que o cara tem a oportunidade, ele caça ao tesouro, né, ele vai procurar o produto com um valor maior do que ele paga e, caramba, ele chega lá. Isso foi uma febre, aconteceu muito, até a a gente viu aqui que a Nordstrom se ferrou com isso, né, com a Nordstrom Rack, que eles ampliaram muito a rede e ela comeu margem pra caramba na rede. Então, eu acredito o seguinte, ó, essa coisa da diferenciação, ela é, né, a única estratégia possível para você se manter fora da guerra de preço, tá certo? Diferenciação é tudo. A reserva, né, que é uma rede da qual a gente já falou muito, mas ela agora está em liquidação, tá certo? Mas as liquidações dela são pesadas, não são leves também não. Aí eu falo assim, eu acabei de comprar um tênis na reserva, tá certo? Outro dia eu fui lá, um tênis não, um sapatênis, um loafer, mocassim e tal. Se eu vir esse sapato amanhã a 30% menos do que eu comprei, eu fico muito bravo, entendeu? Eu vou ficar muito bravo. Então, o cara do preço cheio, o cara que compra o leal à marca, ele é prejudicado pra caramba por essa história de preço barato, porque eh, o preço barato não atrai cliente fiel, o cliente que vai ficar, entendeu? Esse cara que fica procurando preço, ele não é leal a ninguém, ele é leal ao preço que ele vai achar, mais barato. E a ilusão é de que esse volume que você fez com essa liquidação, além de, obviamente, depauperar a margem, né, a margem fica completamente prejudicada, o cliente vai descobrir outras coisas, vai achar outros lugares e vai abandonar você também, entendeu? Ele não vai ficar com você se ele percebeu que do lado tem um 50% que para ele foi mais interessante.